Boa tarde, meninos. Hoje é a nossa aulinha de português. Nós iremos aí fazer a correção de atividades complementares, tá? Então acompanha aqui junto comigo a correçãozinha aí na página 80, tá? Na página 80. Atividades complementares. Antes de fazer, eu já fiz a leitura aqui desse texto, mas eu vou fazer a leitura novamente para que a gente possa aí estar realizando a atividade. Atividades complementares. Muito da beleza e da alegria dos ritmos brasileiros que encantam o mundo veio dos africanos que aqui chegaram como escravos. O canto e a dança eram formas de alegrar a vida dos escravizados, fazendo-os esquecer o trabalho duro. O samba é uma dessas formas de alegria que os africanos deixaram para o Brasil. O samba era herança africana. Quando os negros foram trazidos da África para o Brasil para trabalhar como escravos, trouxeram também suas religiões, suas comidas e suas músicas. O samba que nós conhecemos hoje é uma mistura dessa influência africana, que usava muitos instrumentos de percussão com a europeia, mas a melodia. A explicação mais tradicional diz que o samba surgiu de uma dança chamada Zemba, original de Angola, país africano de onde foram trazidos muitos negros. Era uma dança em que as pessoas mexiam bastante os quadris. O samba se desenvolveu primeiro na Bahia, estado brasileiro com uma das maiores populações de descendentes africanos. Algumas pessoas que se mudaram da Bahia para a cidade do Rio de Janeiro no começo do século XX levaram o samba na bagagem. O Rio era a capital do Brasil na época. Brasília só foi construída na década de 1950. Talvez por isso o samba fosse chamado de baiano no começo. Francisca Paris. De onde veio o samba? Então, segundo o texto, o samba ele veio junto com os africanos, né? Os africanos eles trouxeram junto com eles da África, quando eles vieram para o Brasil para trabalharem, para viverem como escravos, eles trouxeram suas religiões, suas músicas, e o samba foi uma dessas heranças deixado pelos povos africanos. Então ele surgiu aí a partir de outro ritmo dançado e cantado pelos africanos, surgiu-se o samba, tá? Então, a segunda questão, de acordo com o texto, qual a origem da palavra samba? O samba surgiu de uma dança chamada Zemba, original da Angola, país de onde foram trazidos muitos negros. 3. Como o samba é dançado? Era uma dança em que as pessoas mexiam bastante os quadris, né? O samba é uma dança em que as pessoas mexiam bastante os quadris. Hoje em dia, também, né? As pessoas mexem os quadris, mexem o corpo, né? Que tipo de instrumentos acompanham o samba? Muitos instrumentos de percussão. Aí aparecem alguns, como vocês podem perceber, né? Nas imagens aí, nas figuras, aparece algum desses instrumentos. O tambor, né? Aparecem instrumentos de percussão. Próximo. Onde o samba primeiramente se desenvolveu? O samba se desenvolveu primeiro na Bahia. Na Bahia porque era na Bahia onde havia o maior número de descendentes de africanos, né? De descendentes africanos. Você acha que o samba foi sempre igual ou modificou-se ao longo do tempo? Com certeza o samba ele se modificou aí ao longo do tempo, né? Ele foi aí recebendo novos arranjos até chegar no samba que nós conhecemos hoje. O samba tradicional é bem diferente desse samba mais moderno que já foi criado aí pelos grupos, né? Ou os grupos de músicos aí já criaram. Leia a frase e responda ao que se pede. O Rio era a capital do Brasil na época. Era a capital do Brasil na época. Brasília é atualmente a capital do país. Circule de verde o verbo que aparece no presente. O verbo que aparece no presente é, né?
Circule de vermelho um verbo que aparece no passado. Era. O rio era. 8. Copie do texto três palavras que contém ditongo. Lembrando que o ditongo é o encontro aí de duas vogais, né, na mesma sílaba. Então eu circulei, ou eu escrevi aqui, explicação, quando e regiões, tá? Essas três palavrinhas aqui possuem ditongo, né, que são duas vogais juntas aí que aparecem na mesma sílaba. Quando você separar a sílaba dessas palavras, elas vão continuar aí na mesma sílaba, tá? 9. Agora um desafio. Copie do último parágrafo do texto uma palavra que contém em si um ditongo e um hiato ao mesmo tempo. Então, a palavra que aparece aqui no último parágrafo é baiano. Baiano tem um hiato, né, que eram duas vogais juntas que se separaram, e tem também um ditongo, que são duas vogais que ficam na mesma sílaba, tá? Então, eu coloquei aqui baiano. E 10. Pesquise no dicionário e transcreva a definição da palavra sambista. Coloquei aqui sambista, pessoa que samba, componente de uma escola de samba. Então, sambista é uma pessoa que samba, componente também de uma escola de samba, tá? Aí nós temos o vamos relembrar. O vamos relembrar, vocês vão relembrar o conteúdo que nós estudamos aí durante esse capítulo, tá, gente? Então, façam a leitura aí da atividade, das questões aí da página 81, respondam e eu volto depois para fazer a correçãozinha com vocês. Nós já estamos aí finalizando o capítulo 3, tá? O capítulo 3, iremos para o capítulo 4, certo? Então, até mais!